Às vezes nós nem estamos passando por dias maus, mas algo que Deus nos mostrou, nos revelou, nos inquieta. Daniel, ele ficou atemorizado com uma revelação que Deus o deu, com uma visão que ele teve. E ele buscou o entendimento e ele buscou ao Senhor com todo o coração e se humilhou na presença de Deus com o jejum, o jejum de 21 dias. E Deus já tinha liberado a resposta desde o primeiro dia de jejum, só que havia resistência, havia batalha no espiritual. Eu estava com louvor à mente e o Senhor me deu essa palavra e eu sei que não é por acaso. E é no mesmo sentido. Deus, ele vai na frente. É o louvor que veio à mente. Ele vem à frente, abrindo caminho, quebrando correntes, tirando espinhos, e ele ordena os anjos para conosco lutar. E ele abre a porta para ninguém fechar. O Senhor, ele ordena os anjos para nos auxiliar. E ele mandou aquele anjo com a mensagem para Daniel dizendo: olha, desde o primeiro dia, Deus já liberou a palavra, eu já vim com a mensagem, eu já vim com a resposta da tua oração, Daniel. Mas houve resistência e o Senhor teve que mandar reforço. E Daniel perde as forças. Então nós vemos no versículo 17: pois como pode o servo desse meu senhor falar com esse meu senhor? Pois quanto a mim, de pronto, nenhuma força se me restou, nem fôlego em mim permaneceu. Então veio outra vez e me tocou, como a aparência de um homem, e ele me fortaleceu e disse: ó homem muito amado, não temas, paz seja contigo, sê forte, sim, sê forte. Jesus, ele nos fortalece e ele diz: não temas. Ainda nesse versículo 19: e depois de falar comigo, fui fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Então disse: sabes por que vim a ti? E agora retornarei para lutar com o príncipe da Pérsia. E quando me for, eis que virá o príncipe da Grécia. Ou seja, a luta permanece. Mas Deus já tinha liberado a palavra. Muitas vezes Deus já liberou a palavra e a resposta ainda não chegou porque há resistência. Mas em nome de Jesus, toda resistência cai por terra. Nós nos colocamos em oração e em jejum para clamar ao Senhor. Nós estamos em colaboração, humilhando a nossa carne, a nossa vontade. E quando nós jejuamos, nós estamos abrindo mão dos prazeres dessa terra para nos colocar na posição de querer ouvir e querer mais de Deus. Um jejum não vai mudar a Deus, mas um jejum quebrantar de coração e de quebrantar a nossa carne também nos coloca na posição de ouvintes, de querer e buscar mais do Senhor. E assim, guerra no espiritual pela nossa vida, assim guerra no espiritual pela nossa casa, assim guerra no espiritual por regiões, por nações. E quando nós nos colocamos na brecha, em oração, intercedendo pela nossa casa, pela nossa família, intercedendo pela nossa nação, intercedendo por aquilo que Deus já mostrou, que pode às vezes até conturbar o nosso coração. Nós precisamos entrar em oração para combater esse mal, porque Deus dá a vitória e Ele peleja por nós, mas nós precisamos entrar em oração. O Senhor nos chamou para colaboradores do reino, e nós lutamos com as nossas armas espirituais. E nós temos a espada, que é a palavra de Deus. E nós temos o escudo da fé. E nós podemos orar, interceder e lutar com as nossas palavras e jejuar. Porque o jejum, como eu disse aqui, ele não vai mudar Deus, mas ele nos muda, ele nos prepara. E o Senhor também tem falado muito comigo que existe, e falou na palavra, que existe mal, existe espírito imundo que só sai
com jejum e oração. Existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então se coloque na brecha. Ore, interceda, jejue, faça como o Espírito Santo de Deus te direcionar. Tudo com cautela e sendo, como eu disse, direcionados pelo Espírito. Porque Ele nos conduz. Que em nome de Jesus possamos confiar em Ti e no Teu cuidado.